aqui é a Débora e eu gostaria de falar sobre contribuições e verbas estatutárias. Antes de eu falar de contribuições e verbas estatutárias, eu gostaria de falar que uma das coisas mais importantes para nós entendermos como que todas essas instituições se sustentam é olharmos aqui, né, para essas gravuras que eu coloquei aqui. Eu coloquei essas ovelhinhas. Nós sabemos que a SAF é que tem as ovelhinhas, da onde sai o sustento para todas as demais instituições da Igreja Conservadora. Nós sabemos que é da lã que o pastor tira os seus recursos, tira o seu sustento, e não é diferente com relação às instituições da nossa denominação, que são SAFs, federações e confederação. Para nós falarmos sobre as contribuições, eu gostaria de dizer que em 2018, nessa última reforma que foi feita nos Estatutos Unificados, não houve nenhuma alteração com relação ao envio de verbas, nem da SAF, nem das federações. Tudo continua como era desde 2012. As mudanças foram feitas em 2012, já tem 7 anos que foram feitas essas mudanças, mas até hoje algumas igrejas, algumas irmãs não compreendem a importância desta mudança que tem ajudado e sustentado as demais instituições, além da SAF, que é a instituição que sustenta tudo isso. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para as irmãs, né? Nós sabemos que desde 2012 as irmãs enviam 40%, elas administram 60% das mensalidades, elas enviam 40% apenas das mensalidades. E em 2012 ficou então que a federação ia ficar com 20% e a confederação com os outros 20% desses 40% enviado pelas SAFs, pelas sociedades internas. E como era antes? Como era antes? Eu tenho aqui uma imagem para mostrar como era antes. Antes, as irmãs, a SAF administrava um pouco mais, 10% apenas, e enviavam 30%. 20% ia para a federação e 10% ia para a confederação. Mas nós vemos aqui, né, essa federação tem 5 SAFs. Essa federação tem 5 sociedades internas. E vamos supor que a arrecadação total seria de R$100 por SAF, cada uma mandando R$20. Nós temos aqui a federação recebendo um total de R$100 mensais. Por outro lado, a confederação recebendo R$10 de cada uma, supondo que elas receberam R$100. A confederação receberia apenas R$50. Nós vemos aqui uma instituição local recebendo R$100 de uma instituição que tem que trabalhar a nível nacional recebendo menos, né, do que a instituição local. Lembrando que elas mandavam um pouco menos, 10% a menos, mas era sobre toda a arrecadação da SAF. Eu tenho aqui um estatuto antigo, no capítulo 6, que fala sobre o tesoureiro, tá lá. Remeter trimestralmente as taxas de 10% à confederação, 20% à federação do total da arrecadação da sociedade. Ou seja, se a sociedade fizesse um almoço, do lucro desse almoço, ela teria que reverter 20% para a federação e 10% para a confederação. Se ela fizesse um passeio, ela teria que redundar 20% desse passeio para a federação e 10% para a confederação.
excetuando-se as ofertas para fins específicos, ou seja, antigamente, se você ainda é assim, né? Se você tivesse que mandar uma oferta para o sínodo, você não precisaria mandar a verba. Se você precisasse mandar uma oferta para o seminário, você não precisaria mandar as verbas. Por quê? Porque quando você faz um levantamento com fim específico, toda essa verba é encaminhada, então, ao destino, né, que motivou o levantamento dessa oferta. Então, era assim, sobre toda a arrecadação da sociedade. E a gente tem aqui como que ficou, então, a partir de 2012. A partir de 2012, as SAFs administram agora um pouco menos, mas lembrando que é só das mensalidades. Agora, essa verba não incide sobre toda a arrecadação, mas apenas sobre as mensalidades, né, que as sócias contribuem mensalmente em suas sociedades. Então, veja bem, vamos supor que essas sociedades têm uma mensalidade de R$10 e tem 10 sócias. Então, se ela tem 10 sócias, ela vai levantar R$100 de mensalidade. Das mensalidades, ela vai administrar 60, mas vai enviar 40% para a federação, que seja R$40. Então, nós temos aqui uma distribuição mais justa. Se ela tem 5 SAFs, enviando R$40, ela vai ter uma entrada de 200. Menos 50%, ela vai ficar com 100 e menos 50% porque é a verba que ela tem que enviar para a confederação. E nós temos aqui, então, tanto federação como confederação, dividindo esses 40% que é enviado pela sociedade interna, pela SAF. E isso é muito importante porque dá condições tanto da federação como da confederação promoverem os seus trabalhos. Eu tenho aqui o estatuto antigo, o estatuto de 2012, no capítulo 8, ele fala lá de uma outra forma de levantar recursos para as federações. Toda sociedade federada deverá realizar um culto de ações de graça por ocasião do encerramento de suas atividades anuais e levantar uma oferta que será enviada aos cofres da federação. Então, sobre essa oferta, a federação não envia verba, porque a federação só envia verba também sobre mensalidades. Então, se as federações estiverem lembrando as suas SAFs de fazer o seu culto de ação de graça e levantar a oferta, ela terá mais recursos também advindo dessas ofertas. Lembrando que a oferta levantada no culto, ela é diferente daquela oferta que a sociedade olha para o seu caixa e diz: quanto temos? Quanto vamos enviar? Não é assim. O estatuto é claro, ele diz que a oferta deve ser levantada durante o culto. E a gente sabe que uma oferta no culto, ela redunda em mais recursos para ajudar, então, as federações nos seus trabalhos, né? Eu gostaria de falar para as irmãs que o nosso novo estatuto está pronto. Nós fizemos um livrinho, esperamos que no próximo congresso eles já estejam disponibilizados para as irmãs, e eu gostaria que as irmãs trabalhassem muito sempre a importância desse trabalho das nossas ovelhinhas. Trabalhem com elas a importância das mensalidades, das ofertas, das contribuições. Não vamos deixar de levantarmos ofertas nos nossos cultos, porque a oferta também é uma forma de cultuarmos a Deus. E sem recursos, nós não vamos conseguir fazer o trabalho do Senhor. Então, que façamos com amor, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. E nós temos aí o exemplo de Israel, que foi
um povo que, à medida que recebia as coisas do Senhor, ao invés de agradecer, eram pessoas que murmuravam, e nós vimos a consequência, né, da murmuração de Israel. Então, vamos trabalhar com alegria, entendendo que por uma questão de equidade foi que houve esse aumento de apenas 10% na contribuição das sociedades, mas que se nós olharmos bem em termos de valor, isso não significa mais, porque agora é só sobre as mensalidades e não sobre toda a arrecadação como era antes. Então, que Deus abençoe, vamos continuar no trabalho do Senhor, sabendo sempre que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Um abraço a todos e que Deus abençoe cada SAF local, que Deus dê bênçãos sem medida para que toda essa estrutura e toda conservadora seja abençoada pelo trabalho das nossas ovelhas. Amém? Um beijo a todos. Fiquem com Deus.